neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Idem tempo que se arrependesse das suas prostituições, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. E se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ouvintes, nós vamos continuar com a mensagem Uma Igreja Enganada pelo Mundo, na voz do profeta desta era, com nosso comentário. O que significa para nós algo muito importante, muito profundo, de muita necessidade. A maior necessidade que temos hoje não é aquilo que a gente sente dentro de casa, na família, no físico, nas finanças, mas sim no espírito, porque isso é a causa de tudo. O desacerto espiritual, essa fornicação que Jesus denuncia aqui na era, em Apocalipse 2, 21, 23, significa uma cama de adultério espiritual, de doutrinas, das quais a igreja deve se arrepender, porque pelas quais ela matou, ela crucificou a Cristo novamente. Então não se trata de uma peleja, de uma polêmica, mas se trata realmente de um interesse unânime, coletivo, de muitos em favor de todos. Deus através de muitos em favor de todos, considerando a todos. Na exortação, Ele considera como filho. Na consolação também. Quando Ele está cuidando, Ele é pai. Mas quando Ele está exortando, também Ele é pai. E aquele que aceita a sua exortação, Ele toma como filho. Hebreus capítulo 12. Então vamos ver a continuação desta mensagem, lembrando-nos de que eu me torno um cristão para lutar o bom combate da fé. Esse foi o lema de São Paulo até a sua última hora aqui na Terra. Eu me torno um cristão para entrar na linha de batalha. Nós somos soldados cristãos e nós temos que ser treinados e criados e conhecer todas as técnicas do inimigo para saber como nos fortificar, como lutar o combate. E nós podemos somente fazer isso conforme o Espírito Santo nos revela. Nós não podemos tomar um exemplo, alguma outra nação nos dizendo o que tem que fazer numa guerra.
Nós temos que ter as nossas próprias ideias, estratégias. A família, o homem, o indivíduo, a pessoa tem que ter sua autodefesa. Não viver somente comprando e vendendo ideias. Esses são os dias de Noé. Compravam e vendiam ideias, interpretações, tanto no marketing, na venda, no mundo financeiro, político, religioso e monetário, quanto no religioso, como já afirmamos. Porém, nós temos que tomar nossas próprias ideias dadas por Deus, aquilo que Deus fala ao seu coração, da maneira que o Espírito Santo nos dirigiria. Agora, que ideias ele poderia nos dar? É somente quando nós o tomamos como aquele grande generalíssimo do exército cristão. A história diz que uns amigos de Lutero, quando viram-no correndo risco de vida, eles o sequestraram e o levaram para dentro de um castelo muito forte. Então lá, Deus lhe deu o hino: Castelo forte é o nosso Deus.
a good fight of faith. Pois eu me torno um cristão para lutar o bom combate da fé. I become a Christian to get in the battle line. Eu me torno um cristão para entrar na linha de batalha. We are Christian soldiers, and we've got to be trained and brought up and know all the techniques of the enemy. Nós somos soldados cristãos e nós temos que ser treinados e criados e conhecer todas as técnicas do inimigo. Fortified to know how to fight the fight. Para saber como nos fortificar, para saber como lutar o combate. We can only do that as the Holy Spirit will reveal it to us. E nós podemos somente fazer isso conforme o Espírito Santo nos revela. We cannot take what some other nation tells us when we go to war, some of their ideas. Nós não podemos tomar o que alguma outra nação nos diz quando vamos à guerra, algumas de suas ideias. Our own ideas, the way the Holy Spirit would direct us, what ideas He would give us. Porém, nós temos que tomar nossas próprias ideias da maneira que o Espírito Santo nos dirigiria e que ideias Ele nos daria. He is the commander-in-chief of the army of the Christians. Porque Ele é o generalíssimo do exército do cristão. Sansão progrediu. Ele era um grande homem, até que ele começou, por assim dizer, nós chamaríamos isto de fazer malandragem em volta, até que ele saiu de seu próprio território. Isso é profundo, meus ouvintes. Nós estamos aí com um confronto de Sansão e a igreja. Ele progrediu, ele foi muito bem, ele foi um vencedor, foi um herói, até que começou a fazer aquilo que se poderia chamar de malandragem. Ele saiu do seu território, saiu do seu posto de dever. E quando você sai do seu território, do seu terreno, você fica como um intruso na vida alheia, no ministério dos outros, e assim outras tantas coisas que você pode aplicar aí. E o profeta diz que a igreja dirigiu-se muito bem, e foi tudo bem até que eles começaram a sair também do seu território. A mamãe costumava me dizer, me pegava para corrigir, e dizia assim: o que você foi fazer lá? Quer dizer, por que você apanhou lá? Não é? Quer dizer, o que você estava fazendo lá? Você estava fora do seu território, né? Então, menina, o que você foi fazer lá? Então o profeta diz: Sansão começou a flertar. E ele não estava flertando com as moças israelitas. Ele começou a flertar com a moça filisteia. O seu casamento misto foi a causa do seu fracasso, da sua derrota. Então, nós vamos ver agora mais um pouquinho com o profeta desta era em uma igreja enganada pelo mundo, um confronto, Sansão e a igreja. Porque ele é o generalíssimo do exército do cristão. Samson did good. He was a great man until he began to kind of, we would call it, scallywag around. Sansão progrediu. Ele era um grande homem até que ele começou, por assim dizer, nós chamaríamos isto, a fazer malandragem em volta. Until he began to get off of his own territory. Até que ele saiu de seu próprio território. And the church did run well and was all right until they began to get off of their territory. E a igreja dirigiu-se bem, e foi tudo bem até que eles começaram a sair do seu território. Samson began to flirt. Sansão começou a flertar.
And he was not flirting with Israel, Israelite girls. He began to flirt with a Philistine girl. Estamos ouvindo aí uma igreja enganada pelo mundo em um confronto da vida de Sansão com a igreja. Agora, o profeta afirma que aquilo que aconteceu com Sansão foi tão semelhante ao que aconteceu com a igreja. Meu ouvinte, pense um pouquinho. Você assiste o filme de Sansão e Dalila e se compadece dele quando ele está com os olhos furados e coisa e tal. Lê a Bíblia, se revolta com Dalila e qualquer outra coisa assim. Mas cada homem, cada personagem no Velho Testamento é um tipo. Ele estava representando um fato no Novo Testamento em relação à Igreja de Jesus Cristo, em relação a Israel, ao próprio Israel, em relação à Igreja gentílica, em relação ao cristão. Tanto é assim que Paulo disse que aquilo foi escrito para aviso nosso. É 1 Coríntios capítulo 10. Aquilo foi escrito para aviso nosso. Eu tenho que apenas te dar a referência para você ter o exercício de ler a Bíblia. Pega a sua Bíblia e veja, estude 1 Coríntios capítulo 10. Isso é tudo que semelhantemente a igreja fez. Se temos um Abraão seco, velho, acabado, uma Sara lá no Velho Testamento, aquilo estava falando exatamente do estado presente da igreja agora. Ela tem que acabar suas forças, ela secou para receber um poder transformador, assim então manifestar o Filho. Agora, ela deixa de amar os seus, ela passa a amar mais os incrédulos. Até com os filhos isso está acontecendo, deixa de amar os pais e amar aos amigos que na verdade são seus inimigos. Começou a flertar com os incrédulos. E exatamente aí de onde partiu o grande engano da igreja. Ele não estava flertando com moças israelitas, ele começou a flertar com uma moça filisteia. And that's somewhat similar to what the church did. E isso é um tanto semelhante ao que a igreja fez. Began to make love with its own, it got off after unbelievers and began to flirt with unbelievers. E ela nunca começou a amar os seus. Ela saiu após incrédulos e começou a flertar com incrédulos. We made our great and one of the greatest mistakes. That's when the church began to do things that wasn't right. E aí onde nós fizemos nosso grande e um dos maiores enganos. É onde a igreja começou a fazer as coisas que não eram certas. It began to keep, like Samson's bad company. Ela começou a ter, como Sansão, companhias más. As long as he was in the company of the Lord's people, he did all right. Sansão, enquanto ele estava na companhia do povo do Senhor, ele se deu bem. But when he got to flirting with bad company, then he got in trouble. Porém, quando ele começou a flertar com má companhia, então ele arranjou problemas. That's the way it is with the church. E é dessa maneira com a igreja. Church followed reverently and daily after the leading of the Holy Spirit. God bless them, and miracles and signs and wonders followed the church. Quando a igreja seguia reverentemente, diariamente, a liderança do Espírito Santo, Deus o abençoava, e milagres, e sinais, e maravilhas seguiam a igreja. But when he began to keep
bad company with the world, Porém, quando ela começou a ter companhias más com o mundo, the worst things it done and the first things it done, it began to organize. uma das piores coisas que fez, e a primeira coisa que ela fez, ela começou a organizar-se, Breaking up fellowship amongst other believers, because it found out that nations were organized. quebrando o companheirismo entre outros crentes, porque eles verificaram que nações eram organizadas. But this great gospel is not dedicated to one nation or one people. Porém, este grande evangelho não é dedicado a uma nação ou a um povo. It's dedicated to whosoever will let him come. Nations, kindred, tongues, and people. Ele é dedicado a todo que desejar. Deixe-o vir. Todas as nações, tribos e línguas e pessoas. Or did intend for us to draw boundary lines. Deus nunca pretendeu que nós traçássemos linhas divisórias. Nós estamos ouvindo na própria voz do profeta desta era uma igreja enganada pelo mundo, o que muito adverte coletivamente, individualmente. Isto para sermos em tudo mais do que vencedores por aquele que nos amou. Sansão foi sempre um vencedor, até que saiu de seu território. Minha irmã, meu irmão, Deus te abençoe com esta palavra viva, eficaz, que é penetrante, como você está ouvindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que há curas e maravilhas enquanto vocês ouvem isto reverentemente. Por isso nós nem temos que pedir mais, porque a palavra é suficiente para isto. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Estrangeiro, sou peregrino, sou uma noite moro aqui, sou uma noite moro aqui. Oh, não me impeças, eu quero seguir para a cidade maravilhosa. No mundo não tem que procuro. Meu desejo é ir morar na cidade do meu Deus. Oh, desejo, sim, desejo ir morar.
caminhando pelas montanhas, dentro dos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Vão me cercando raios benditos, passos avantes para a mansão, mais e mais perto o mestre seguindo, dando os louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias sigo cantando,